O livro é O Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses 3:12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo no caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos, com êxito, os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre uma considerável diferença. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, que possamos ouvir os ensinamentos que nos serão passados na noite de hoje, que possamos deixar de lado nossos problemas, nossas inquietudes mentais e que nos concentremos no momento de agora. Que assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré e de Maria Santíssima, dos benfeitores dessa casa e dos nossos guias espirituais, nossos mentores, os amigos, os espíritos familiares que tutelam essa nova trajetória nossa aqui na Terra. Assim seja. Nós vamos, boa noite, não é? Feliz ano novo ainda, não é? Primeira palestra de 2014. Nós vamos trabalhar um tema que não é muito... As pessoas não gostam muito de falar da morte, não é? Mas a morte é a única certeza que nós temos. Nós nascemos, nós reencarnamos e nós sabemos que temos uma data de validade aqui. Todos nós aqui na Terra, ao reencarnarmos, nós obtivemos do Pai a misericórdia de renascer neste corpo. E reclamamos tanto dele, né? Achamos ruim, às vezes, o corpo que ocupamos. Queremos mudá-lo, às vezes até agredi-lo, com recursos da medicina, que muitas vezes é apenas exagero e ilusão. Nós temos um prazo aqui existencial.
Nós já conversamos em outras oportunidades que para nós espíritos, nós os espíritos, nós todos somos espíritos, nós sempre vivemos. Nós não morremos, o espírito não morre. O corpo físico, sim, ele tem um prazo. A matéria, nós reencarnamos para viver uma nova existência. Então, vida e existência têm significados diferentes. O processo existencial é o processo do espírito reencarnado. E a vida, nós espíritos, nós sempre a temos. O grande desespero, a grande angústia dos nossos irmãos, que não suportando as dores, os conflitos, as situações existenciais dolorosas, e deserdam da existência pela via do suicídio, o grande desespero é dar conta que não há esse fim esperado, desejado, porque a criatura não estava suportando e queria dar um fim. Mas este fim não existe. Nós deixamos o corpo e a alma transcende a matéria. O espírito transcende a matéria. Nós não morremos. O espírito continua. Cada ano da nossa existência aqui na Terra, nós vamos perdendo vitalidade física. Essa vitalidade, ela veio programada. Nós recebemos uma carga de fluido para viver determinado tempo aqui na Terra. Então, digamos que você reencarnou para viver 80 anos. Digamos, hipótese. Viver 80 anos, há 30 anos, era muito. Hoje, nós já estamos repensando essa questão, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, não é? Então, mas digamos que você veio num projeto existencial de 80 anos. Então, você recebe uma carga de vitalidade, uma carga fluídica, para que aquele corpo dure 80 anos. Você cuida dele, você se alimenta bem, você procura fazer o bem, você procura caminhar, não cultivar emoções deletérias. Aí, então, você vai viver o tempo determinado. Chegou a hora de você partir, se por acaso você estiver comprometido com alguma tarefa importante, por exemplo, se for necessário que você fique aqui mais um tempo, porque você, ou, por exemplo, você está necessitando, porque determinadas questões, embora você tenha passado 80 anos, você ainda, como espírito, precisa mais um tempinho para não desencarnar tão desvalido, com a cesta tão vazia. Compreende? Então você pode receber uma moratória para ver se você consegue criar mais laços, melhorar um pouquinho, não desencarnar de sacola vazia. Ou, ao contrário, você sendo alguém que construiu tarefas tão importantes, que ajudam tantas pessoas, você pode receber uma moratória para dar continuidade a essa tarefa. Então, todos nós, diz Emmanuel no livro O Consolador, todos nós desencarnamos na data aprazada. Na data que devemos desencarnar, conforme a programação, exceto as criaturas que suicidam. Aí, esses irmãos nossos que desencarnam nessa condição,
eles passam por um processo conforme cada caso é um caso. Mas eles passam por um processo doloroso. Porque eles tinham toda uma vitalidade para viver por mais tempo e desrespeitaram o código ético da vida. Mas é preciso que a gente entenda que Deus é amor e misericórdia. E não é uma pena, uma sentença. Tudo é uma questão de aprendizagem, de condição individual e de merecimento. As coisas não são assim tão rígidas. É preciso observar a condição de cada um. Então a gente não concorda quando as pessoas dizem: fulano suicidou, está padecendo, sofrendo assim. Calma. Já estava sofrendo. Já estava em processo de sofrimento psíquico, emocional. E o que ele encontrou foi o mesmo, ele mesmo, ao desencarnar, e as suas próprias dores que continuaram. Essa é a grande dor. Perceber que perdeu a oportunidade. Mas vai ter outra oportunidade. Vai renascer novamente. Com comprometimento, sim. Claro que sim. Porque é da lei. É da lei que, se você desrespeita o patrimônio existencial, o patrimônio do corpo físico, a oportunidade, você colherá as consequências do seu ato. Isso é lei. Mas lembrando que tudo é oportunidade. Há também outra modalidade de suicídio, que não é exatamente o suicídio direto, mas um suicídio indireto. É quando você passa a sua vida cultivando sentimentos nefastos, amontoando detritos emocionais, cultivando mágoas, carregando uma mala de mágoas, desenvolvendo sentimentos desalinhados das leis divinas. Você, então, vai desarticular os centros de força do seu perispírito, porque os sentimentos desbaratados, os sentimentos maléficos, os sentimentos equivocados, nos adoecem. Tiram de nós vitalidade, drenam as forças físicas. E aí você cultivou tanta mágoa, tão orgulhoso. Nós poderemos cultivar tanta mágoa sentados num trono de orgulho inútil, porque não conseguimos pedir desculpa, porque não conseguimos aceitar uma desculpa, um pedido de desculpa. Ou melhor, desculpar mesmo que o outro nem tenha consciência ainda, que nem tenha pedido desculpa, entender a condição do outro. Então, cultivamos e relembramos cenas dolorosas, essa mala pesada de desafeto, de angústia e de mágoa, adoece. Você desencarna antes do tempo. Você desenvolve patologias que não tinha necessidade de desenvolver. Aí, desenvolve uma doença, desencarna, vai para o hospital, tenta ficar bom, luta para viver até, para continuar existindo. E quando chega na espiritualidade, descobre que está classificado como suicida. Como assim eu sou suicida? Mas eu fui para o hospital, eu não tirei minha vida, eu tentei me cuidar. Você tinha uma programação para viver 100 anos, passou 60 desses, não, digamos assim, você desencarnou com 50, passou 30 anos dos 50 rancoroso e magoado. Adoeceu. Faltaram quantos anos? 50. Você é suicida. Inconsciente. É o suicídio indireto. Perdoar. Cultivar bons sentimentos. Livrar-se
deixar para lá. É dessas emoções desarticuladas das leis de Deus. É ficar saudável. É ficar bem. É adquirir o que Joana de Ângeles refere como sendo leveza do ser. Procurar ser leve. Há o suicídio também indireto, quando você, procurando anestesiar o cérebro, procurando não pensar sobre as suas questões, você bebe muito. Bebe muito. Vou me encontrar com os meus amigos. Tem que ter bebida. Vou me reunir com a família. Bebida. Vou relaxar. Bebida. Aí vai adoecendo o corpo físico. Adoeceu, desencarnou, suicida e inconsciente. Não tinha necessidade. Foi você que cultivou isso. Compreende? E qual a condição do suicida inconsciente? A mesma do suicida consciente. Porque nós sabemos e temos consciência que a vida na Terra é a oportunidade. Nós temos consciência que o Pai é misericordioso e que estamos aqui vivendo um novo processo. Então a gente tem que cuidar do corpo físico. A gente precisa cuidar desse patrimônio e usá-lo igual Chico usou. Chico usou o corpo dele todinho, até gastar. Todo. Fazendo o bem. Recebeu moratória. Ainda ficou mais um tempo aqui. Usou o corpo para crescer, para evoluir. Cuidou do patrimônio dele. Mas usou. E como usou? E usou tanto que desenvolveu doenças fazendo o bem. Aí não é suicídio, não. Aí é doação. Por exemplo, ele desenvolveu processos nos olhos porque passava horas trabalhando ali. Não é doenças nos olhos. E então, sobre a morte. Mas eu continuava a indagar que forma a vida assumia ao ir embora. Esse questionamento foi feito pela doutora Elizabeth Kübler-Ross. A doutora Ross é uma médica suíça, psiquiatra suíça, que foi a primeira a desenvolver o estudo da tanatologia. Nos hospitais que ela trabalhava, ela percebia que aqueles pacientes terminais eram deixados como que à margem, nas últimas enfermarias, nos últimos quartos, recebendo apenas os cuidados, a morfina, medicação para não sentir dor. Porque os médicos, a equipe médica, enfermeiros, não estavam preparados para lidar com a hipótese de não curar alguém. O médico só estava preparado para a hipótese de curar o corpo físico. Então, a medicina não sabia, hoje já está aprendendo, e a doutora Ross é uma das responsáveis por essa modificação de paradigma. Os médicos não sabiam, nem tinham formação para lidar com um processo natural da vida. A morte é parte da vida. É nossa certeza, todos vamos desencarnar aqui. Nós temos vida, e porque temos vida, Leon Denis, nascemos, renascemos. Quantas vezes foram? Senhor Kardec falou isso com muita clareza. Nascemos e renascemos quantas vezes forem necessárias. E para nascer, preciso ter morrido antes. Para renascer, preciso ter vivido a morte. Então, a morte faz parte da minha vida. E os médicos, os futuros médicos, precisam estudar a morte.
entender que há um limite para a ciência médica. Há um momento que é preciso simplesmente deixar ir. E o que nós temos visto muitas vezes é que irmãos nossos desencarnam sozinhos em enfermaria, em UTIs frias, quando tanto o médico quanto a família sabem que a medicina esgotou ali o seu limite. Não se trata da eutanásia, que é vedado pelas leis de Deus. Mas quando você já utilizou, a medicina esgotou tudo o que tinha para fazer. Por que, meu Deus, fazer uma nova quimioterapia numa pessoa cujo organismo já foi todo acometido de metástases? Por que fazê-la sofrer tanto com o processo quimioterapêutico se não vai reverter? Compreende o que eu estou querendo dizer? Nós não aceitamos e achamos, e muitas vezes os pacientes que estão vivendo isso, eles já entenderam que vão desencarnar. Eles já estão até em diálogo intermitente, muitas vezes, se preparando com os amigos espirituais, os familiares que o antecederam. Mas aqueles que ficam acham que tem que lutar até o último instante e às vezes atrapalham. Um processo natural. E aí perde a oportunidade daquela pessoa desencarnar junto dela, segurando na mão, a família junto. A gente perde. Porque a gente tem uma cultura ainda, isso vai mudando a partir do momento que a gente vai avançando, tanto no aspecto científico quanto moral, a gente vai entendendo quando chegou o limite aqui, chegou o limite da ciência aqui, da medicina, agora são os desígnios de Deus. E o trabalho é cuidar da pessoa, amparar a pessoa, para que ela não sinta dor, para que ela tenha o máximo de amor, de afeto e de acolhimento ali. É uma linha divisória que a gente tem que ter sensibilidade de perceber. Que é diferente de você, por exemplo, um paciente que está em estado comatoso e você desligar os aparelhos. É eutanásia. Ele não vai morrer. Ele está em coma. Isso é assassinato. O espírito dele precisa ficar ali. Ele precisa daquele tempo do coma. Ali o espírito está passando por processos de aprendizagem. Compreende? Mas a nossa doutora Elizabeth Kübler-Ross descobriu, eu vou falar mais dela, através da sua sensibilidade, ela descobriu que esses pacientes terminais, que ela atendeu, que ela acolheu ao longo da sua carreira como psiquiatra, ela já desencarnou, que eles, naqueles últimos anos, meses, aqueles últimos dias, eles de vida existencial, antes de desencarnar, eles estavam passando por um grande processo. E que aquele momento era precioso. Eles não poderiam ser deixados em enfermarias, em UTIs frias sozinhos. Lembro-me do livro que eu estou lendo, que eu já li dela, o último que eu li há pouco tempo, que ela, me esqueci o nome agora, eu vou lembrar, que ela fala de uma menina de 23 anos que desenvolveu, naquela época, década de 70, uma leucemia grave, um processo muito grave. E a menina, então, foi tratada, recebeu o tratamento, mas é lógico, a doença venceu o corpo físico dela. E aí a doutora Elizabeth narra que quando chegou no quarto dela, ela não estava mais lá. Onde está fulana? Está na UTI. Por que piorou? Chega na UTI, ela encontra a moça nua em cima de uma maca, nos últimos momentos da sua existência, com uma lâmpada em cima dela, sozinha.
E os pais no corredor da UTI. Ela jamais esqueceu essa cena. Não tinha necessidade disso. Se a menina piorou e sabe que a doença não podia ser mais revertida, chamava os pais: fique com sua filha até o último instante. Então, a doutora Elizabeth escreveu livros sobre isso. Mas, ao longo da sua pesquisa, dos seus estudos, ela percebeu que os pacientes terminais, eles falavam que estavam vendo o avô que tinha desencarnado, que estavam vendo parentes que desencarnaram antes dele. Fulano está aqui. E ela começou a perceber que eles tinham assim uma tranquilidade, uma aceitação. Ela começou a observar que existia mais alguma coisa além da morte do corpo físico. Estamos falando de uma pessoa que não é espírita, que nunca leu o livro dos espíritos. Uma cientista, uma PhD. E ela começou a perceber que os seus pacientes relatavam que não estavam sozinhos, que estavam vendo essas pessoas. E ela começou a ter essa curiosidade. Então ela disse assim: a vida no corpo físico é uma parcela muito pequena, já no final da vida dela, da existência total de uma pessoa. Parece que lê o livro dos Espíritos. Não é perfeito? Essa vida de agora que nós estamos vivendo é uma parcela mínima de tudo que nós já vivemos. Não é? E aí, Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ele diz: morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar. Vamos trabalhar esses conceitos. Isto é, liberar-se da matéria e de suas implicações. O que é isso que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo? Muitos de nós, a maioria de nós, que não temos educação espiritual, que temos pouco conhecimento, que vivemos muito aferrados à matéria, a vida aqui, do aqui e agora, desse real sensível, que é a vida aqui reencarnada, ao desencarnarmos, o corpo físico morreu. Não funciona mais, não presta mais, já está a 7 palmos do chão. Mas eu posso continuar sentindo as mesmas coisas que um encarnado sente. Porque é ainda muito aferrado às coisas materiais. Morrer é diferente de desencarnar. A morte é do corpo físico. O desencarne é do espírito. De forma que há irmãos nossos tão ligados às coisas materiais, às sensações atávicas, às questões daqui do corpo físico, que desencarnam e ficam ligados aos desposos físicos, sofrendo horrores, vendo o corpo entrar em decomposição, porque está muito materializado ainda, muito ligado. Há outros irmãos nossos, porque Emmanuel, ele ensina que o espírito está onde está o seu coração, ou seja, onde está o que ele ama, o que ele se apega. Ao desencarnar, você é a mesma pessoa. Você é um desencarnado, mas com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, compreende? Então, não faz muito tempo, nós conversamos com um espírito que estava muito, muito atormentado, com medo que roubassem o seu tesouro. Tinha sido uma pessoa que juntou muito dinheiro
e guardou dentro de casa. E guardou, escondido. Não casou para não dividir com ninguém. Não teve filhos para não dividir com ninguém. Não tinha amigos, porque todos eram interesseiros. Não recebia visitas. Ele me disse isso. Porque ia gastar energia elétrica. E para onde ele foi quando ele desencarnou? Para junto da botija, do dinheiro, das moedas que ele juntou. Quanto tempo? Mais de um século. Ali. A espiritualidade deixou que ele ficasse ali? Ele foi abandonado? Não. Certamente, muitos benfeitores tentaram mostrar para ele a realidade. Mas ele só via o que o coração dele queria ver. Ou seja, ele ainda não havia desencarnado. Ele se sentia como se estivesse vivo. E aí, nesse caso específico, era um espírito que a gente tinha o dever de dizer que ele havia desencarnado. Alguns casos a gente não deve dizer, porque é um choque que atrapalha mais do que ajuda. No equilíbrio, no reequilíbrio do espírito, da pessoa que desencarnou. Então, a espiritualidade é que vai aos poucos esclarecendo conforme aquele espírito vai se equilibrando. Ou então, ele é trazido novamente, tempos depois, na reunião mediúnica, em melhores condições, para dar conta da sua condição. É o que a gente chama de remorrer. Desencarnar de fato. Esse espírito, nós conversamos com ele e dizemos para ele assim: meu irmão, gostaria que você visse a sala onde está o tesouro que você diz ter. Logicamente, sob intuição. Como está essa sala agora? E ele, então, disse: roubaram o meu tesouro. Lógico que não tinha mais ali. Eu falei: não, meu irmão, ninguém roubou o seu tesouro. Você adoeceu, foi para o hospital. O seu corpo não resistiu. E já faz muito tempo que seu corpo já não existe mais. Mas você não morreu. E era tão apegada ao seu tesouro. Não usou essa riqueza para ajudar ninguém. Que você faz muito tempo que está ali, naquele quarto vazio. Mas meu tesouro estava aqui agora. Não. Você estava querendo vê-lo. E a gente faz uma psicoterapia. Vai conversando para que o espírito caia em si. Lógico que esse processo se dá depois de cuidados anteriores dos espíritos benfeitores. Porque, como explicamos, nem todos os espíritos, nós não temos suporte emocional para saber, principalmente espíritos que desencarnam muito rapidamente. Como há alguns anos, lembra quando teve aquela chuva terrível lá no Rio de Janeiro? Uma chuva lá em Teresópolis. Então, passado um tempo, foi acolhida uma mulher, uma moça. E a sensação que ela estava é que ela estava embaixo da terra ainda, ali. E ela fazia: meus filhos, meus filhos. Você vai dizer para ela que ela desencarnou e que os filhos dela também? Isso é falta de quê? Caridade. Você vai acalmá-la. Minha irmã, acalme-se. O socorro já chegou. Quando você estiver melhor, e seus filhos também, você poderá reencontrá-los. É mentira? Não. Porque o doutrinador que acolhe,
ele deve melhorar a condição, o máximo que ele puder, dentro da condição que o espírito chega. Você tem que ter equilíbrio no que vai falar ali. Entrar em sintonia com os benfeitores, que eles vão orientar. As palavras, as ideias vão vir na mente e você vai falar o que é necessário. Porque o trabalho de doutrinação, o médium doutrinador, ele não é um trabalho individual, não. Aquilo ali é um trabalho de equipe. Os benfeitores estão lá intuindo. E por que é que o espírito precisa conversar com o encarnado? Por duas razões. A primeira razão, por três. A primeira razão é que o espírito precisa do choque anímico. O contato com o perispírito do médium. Esse contato, esse magnetismo, vai ajudando ele magneticamente a se equilibrar. A segunda razão é porque ele acha que ele está o quê? Vivo ainda. Está aqui encarnado, digamos. Então, conversando com você, ele vai entrar numa sintonia mais rápido. Ele vai compreender melhor. E a terceira razão é para o doutrinador e o médium, que precisam aprender com aquela história ali, para se melhorar, para ficar uma pessoa melhor. Não é? Então, entenderam a diferença entre morrer e desencarnar? Eu posso passar séculos achando que não morri, estando apegado às questões materiais. A desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta. O espírito, o corpo morre, mas o espírito precisa fazer o trabalho de se desimantar. Ele recebe ajuda também. Muitos de nós, ao desencarnarmos, a maioria aqui, conforme o mérito, nossa condição, nós vamos colocar a gente para dormir. E a gente passa um tempo dormindo. Duas razões. Primeiro, para que a gente vá se reequilibrando. E segundo, para que a gente não fique captando as ondas mentais, os choros excessivos, as lamentações dos que ficaram e que iriam nos desequilibrar. Então, muitos de nós somos levados à pátria espiritual dormindo. E a gente tem aquele sono equilibrado. Quanto mais o espírito for evoluído, menos trabalho ele dá para reencarnar e para desencarnar. Quando o espírito é bastante evoluído, ele mesmo cuida do seu processo reencarnatório. Nós não. Nós, na nossa condição, nós damos trabalho a 250 espíritos. Quem diz esse número é André Luiz, no livro Missionários da Luz, que são os espíritos que trabalham nos processos reencarnatórios. Nós ainda precisamos da intercessão deles. Para desencarnar, nós damos trabalho também a muita gente, mas um grupo menor. Entendeu? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando cada vez mais autônomo e cooperando mais. Entendendo o valor da cooperação, mas dando menos trabalho. E trabalhando mais. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que a gente, quando desencarna, a gente precisa se livrar dos condicionamentos materiais. Há espíritos que sentem fome, sentem sede. Tem necessidade de comer? Tem corpo físico para alimentar? Não. Aí, em nosso lar, tem aquela aguinha, aquele caldo, só para a pessoa ter o quê? A sensação, porque ela ainda está muito apegada. Compreende? Então, não tem necessidade, mas ela sente fome. Nós já conversamos com espíritos que diziam assim, tenho muita sede, muita sede. E o que é que você vai fazer na reunião mediúnica? O bichinho ali morrendo de sede. Meu irmão, você não precisa tomar água mais não. Se libere de água.
Você vai dizer isso? Tome, meu irmão, água. Quantas vezes eu já juntei minha mão assim, como se fosse um copinho. Tome aqui a água. E ele bebe, ele sente como se estivesse bebendo. Estou com fome. Tome aqui esse caldo, meu irmão. Acolher. Agasalhar. Acho que essa é a palavra perfeita de quem trabalha em reunião de desobsessão. Agasalhar. Acolher. Porque nós não temos nem a percepção total do que está acontecendo. Então, nós temos que expandir amor o máximo. Uma vez, um espírito, ele era tão inteligentíssimo. Desenvolvimento intelectual não é desenvolvimento moral. Mas muito vinculado ainda à maldade. E ele disse: você fala de amor, mas o que é o amor? Ele veio argumentando: o amor não existe. Só conheci a crueldade. E essa é a minha linguagem. Falava um vernáculo perfeito, inteligentíssimo. Eu silenciei. Eu vou entrar em debate. Ele está precisando de quê? De amor. E pedimos a Maria a Maria Santíssima, que o nosso coração se expandisse em amor. E que ele sentisse todo amor que nós éramos capazes de expandir. Pedimos a Maria também que nos ajudasse com o amor dela. Que meu amor é muito pequenininho ainda. E o dela é muito maior. Calei e comecei a cantar uma musiquinha de niná. E expandindo. O que é isso que você está fazendo? Eu falei: amor. Você disse que tinha esquecido? É isso. Chorou aqui, ó. Inteligentíssimo. Por quê? Porque a tarefa do doutrinador é agasalhar, acolher, não julgar. Acolher. O espírito que chega ali, seja cruel, seja o que for, é um irmão em sofrimento, em condição de sofrimento. A palestra daqui a pouco acaba, eu, como sempre, com os 10 slides para trabalhar. Então, vamos lá. Temor da morte. Aqueles que na vida física depositam todas as aspirações e necessidades, temem perder a vida física, aferrando-se com desespero às suas exigências em prejuízo da libertação, que se lhes torna penosa e demorada. O exercício mental e o natural, desapego das ilusões. Então, ao passo que a gente vai vivendo, a gente precisa se desapegando. A gente precisa ir entendendo quais são as reais necessidades, para que a gente, no momento da morte do corpo físico, a gente desencarne também. A gente não fique aferrado às ilusões. Então, o exercício mental, aferrando-se com desespero às suas exigências em prejuízo da libertação, que se lhes torna penosa e demorada. O exercício mental e o natural desapego das ilusões favorece a confiança na sobrevivência, a vida após a morte, anulando o injustificável medo da morte. Nós temos, e isso é uma lei da conservação, está no Livro dos Espíritos. Temos o medo, sim, que é a preservação do corpo, é natural. Se você não tem esse medinho, esse cuidado, você atravessa a rua sem olhar os carros, compreende? Mas não é isso. Você tem que conservar seu corpo, cuidar dele, preservá-lo. Mas no momento que ele, não é do desencarne, libertar-se. Procurar avançar. Eu lembro da minha vovó Luísa. Vovó Luísa, tão apegada a gente, um espírito lindo, maravilhoso e amado.
mas gostava tanto da gente. E ela já estava com a idade bem avançada, ela dizia assim, se eu soubesse que eu fosse ter assim um domingo desse com todos os meus amores, aí eu não tinha pena de morrer, não. Então, o problema de vovó era o seguinte, era a saudade que ela ia sentir. Passou 10 dias para desencarnar, tanta saudade. E a gente dela, uma saudade danada dela também. Eu senti tanto que eu passei 3 anos sem olhar para a casa dela, a casa que ela morou. Eu ia pela rua e não olhava, de saudade. Porque minha avó, coisa mais linda. E ela também não queria ir de saudade, de muito amor. Lógico que ela deu um trabalhinho. Que ela queria ficar. Se eu ficar mais um pouquinho, mais um domingo na casa TT, ela queria ficar com a gente. Mas se você cultiva o sentimento de que aqueles afetos que ficam, você vai continuar em conexão com eles, só que de outra maneira. Que você vai partilhar da vida deles, mas só que de outra maneira. E que quem se ama está sempre ligado, sempre conectado. Você aceita. Você compreende. E as coisas ficam mais fáceis para você. Muito embora, às vezes, os parentes atrapalhem muito. E é isso que eu quero falar antes de acabar. Ante a desencarnação dos entes queridos, como devemos nos comportar? Antes de ler. Primeiramente, com fé. Principalmente nós que somos espíritas. Fé de que não há morte e que nós vamos nos reencontrar. Nós podemos chorar? Sim, claro. Sentir saudade? Como não? É humano. Mas nós podemos blasfemar, nos revoltar? Não. Não podemos. Se amamos aquele que partiu, devemos emitir ondas mentais de amor e de gratidão. Transformar a saudade numa rosa perfumada e mandar plasmar pela força do pensamento um buquê de rosas para aquele que foi antes. Lembrar daquele que partiu, não lamentando-se, mas com agradecimento e com bons sentimentos. Lembrando e emitindo ondas de amor, ele recebe. Há um livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, chamado Ressurreição e Vida. É um livro de contos. Lindo, eu já falei dele aqui. É do espírito Leon Tolstói. Há um conto de uma menininha de 2 anos que desencarnou e que a mãe dela chorava todos os dias. Já fazia um tempo que essa mãe não se consolava. Então ela dormiu e sonhou. Sonhou com a filhinha dela, num lugar muito bonito, com muitas crianças brincando. E era um lugar maravilhoso e a filha dela estava com um vestido lindo. A filha correu para abraçá-la, mas ela notou que o vestido estava todo molhado. Minha filha, por que seu vestido está molhado? São suas lágrimas, mãe. Você não para de chorar. E eu fico assim. Não posso brincar. Não posso seguir o meu caminho. Então, Divaldo Pereira Franco diz que nós precisamos viver o luto. A dor da saudade existe, é real. 3 meses, mais ou menos. 4, às vezes 6, conforme. Passado disso, você já deve procurar ajuda. É importante viver o luto. Você tem que sentir. Porque vocês já viram traficante de velório? Você está lá, a pessoa desencarnou que você gosta tanto, você está chorando justificadamente, a pessoa já chega com Rivotril.
o outro já chega com um Lexotan, sei lá, o que for. Você não pode nem chorar nesse momento, porque a nossa cultura é da anestesia. Você está com saudade, você está impactado, chore. Mas chore com fé. Chore com certeza que você irá reencontrar. Viva o luto, sinta a saudade e vá se equilibrando. Transforme a saudade em trabalho, em amor. Lembro da mãe que... Jorge, hoje eu posso passar 5 minutos. Lembro da mãe que procurou lá no Peixotinho, já faz alguns anos, ela procurou ajuda lá. O seu filho, ele tinha desenvolvido um câncer no fígado, uma coisa muito grave. Porque a família tinha muitos recursos, ele conseguiu sobreviver 1 ano. E ele desencarnou com 24 anos. E ela não aceitava. Ela já fazia 2 anos que o menino tinha desencarnado. Ela tinha feito um altar de fotos dele. Velas. E o menino, levaram ela lá para o Peixotinho. Ela estava assim, destruída. Ela ainda não aceitava. O menino se comunicou na reunião e disse: diga à minha mãe que desmonte hoje aquele altar de fotos, que está me fazendo muito mal. Diga à minha mãe que ela me deixe ter um pouco de paz, porque eu já me sinto muito culpado. Ele tinha usado anabolizante. Compreendeu? E desenvolveu a doença. E junto com bebida alcoólica, desenvolveu um problema no fígado grave. Eu cheguei aqui de saco vazio, disse o menino. Já vivo os tormentos de suicídio e ainda tenho que ouvir as dores dela. Como vou melhorar? E aí nós descemos. E pela primeira vez nós procuramos a pessoa e dissemos: seu filho se comunicou. Ele está bem, foi acolhido. A vida continua. Essa mulher, só com essa frase, reviveu. Ele falou, ele está bem? Sim, ele está bem. Lógico que a gente não entrou nos detalhes, nos pormenores. Falta de caridade. E ela foi se equilibrando, ela passou, todas as reuniões eu via ela sentadinha. Ela foi se equilibrando e ela começou a desenvolver uma obra social. Colocou o nome dele, com o dinheiro da herança dele, que seria a herança dele, ela fez uma obra social. Ele foi melhorando. Passados 2 anos desse primeiro contato, ele voltou, sorrindo, alegre, dizendo: Nani, ele sabia meu nome. Nani, eu vim me despedir. Vim agradecer pela ajuda à minha mãe e a ajuda à minha pessoa. Eu fiquei aqui trabalhando no Peixotinho esses 2 anos. Aí eu lembrei que ele tinha dito que estava com um saco vazio. Eu falei: agora seu saco já está com alguma coisa, né? Ele aí riu. Diga à minha mãe que todas as vezes que ela veio para a reunião, eu estava junto dela. Estávamos juntos. E que eu fiquei muito feliz de ver que o que ela fez com a herança que me era destinada. Diga a ela que eu estou muito feliz. E que agora só o que me dói é que eu tenho que ir. Eu tenho que ir, seguir o meu caminho e tenho que deixá-la. Aí eu falei: mas você precisa ir. Precisa seguir o seu caminho. E foi muito lindo. Eu posso dizer para vocês que ele foi recebido com muito amor pelo avô dele. Muito carinho, e foi. E eu disse para ela: olha, fulano hoje foi para um lugar muito bonito, que ele ficou totalmente bem hoje, está muito feliz com a obra que você está desenvolvendo, com os recursos da herança dele.
essa mulher é outra pessoa, você precisa ver. Porque ela passou por um processo de aceitação. Mas era uma pessoa que precisava dessa intervenção, dessa ajuda, porque passados 2 anos, nem ela se equilibrava, nem o espírito que ela amava se equilibrava. Não é? Então, mas eu vou ler aqui para daqui a pouco concluir. O comportamento materialista que o propele a uma existência de imediatismo faz que, diante da morte dos seres queridos, se entregue ao desespero ou à blasfêmia, ou ao inconformismo, atirando perigosos dardos de ira naquele que necessita de paz. No momento grave em que se lhe encerra o ciclo biológico, no qual realizou empreendimento de magna importância para o seu curso de evolução. Então, a pessoa que está moribunda, que está doente, que está convalescendo, tratá-la com amor, tratá-la com alegria também. Ler o Evangelho, orar, preparar o ambiente para que ela possa desencarnar tranquila. Então, a morte é momento de valiosa expectativa para o ser, diz Manuel Filomeno de Miranda. Então, logo se dá a ocorrência da desencarnação, o espírito acompanha em calidoscópio mágico todos os fatos da existência que acabara de viver. Doutora Elizabeth Kübler-Ross narra, ela conta nos seus livros, isso que Manuel Filomeno de Miranda acabou de dizer. Os espíritos, alguns de nós, ao desencarnarmos, dependendo da condição, porque é espírito, gente, ainda tão em condições tão difíceis que eles nem têm consciência, como eu já falei, que desencarnaram. Mas o espírito, ele vê as cenas mais importantes da sua vida. É como se ele fizesse um balanço rápido. A expressão calidoscópio. Vocês já viram um calidoscópio? Tudo passando rapidamente. É isso. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross narra que muitos daqueles pacientes dela, não é, narraram isso. Que ela conversou depois que eles desencarnaram, porque depois ela começou a falar com os espíritos. Não é? Então, todos os fatos da existência que acabaram de viver, podendo em breve espaço de tempo aquilatar a respeito da conduta que se permitiu, com a automática avaliação de todos os seus atos. E só então passa a lamentar os erros, como a abençoar os sacrifícios e as dores, as realizações nobres e as lutas travadas em prol de ideais dignificantes, bem como as renúncias ocultas, a abnegação e o silêncio que beneficiaram outrem como efeito do amor e da caridade a que se afeiçoou. Nada fica escondido, porque tudo está inscrito em nossa consciência. E a nossa grande dor é desencarnar e dar conta que não fizemos o que deveríamos fazer. Emmanuel, no livro O Consolador, esse livro é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, pegue para ler, para estudar. É um livro que tem perguntas e respostas. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Quer dizer, eu morri e agora sou outra pessoa. Eu mudei só porque morri. Vamos ver. Emmanuel diz, a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Nós seremos o que somos aqui, só que sem o corpo físico. Desencarnar é apenas o quê? Mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Mais simples do que essa explicação. Aí, no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos. Era isso que eu queria falar.
comparando-se o plano terrestre com uma esfera de ação dos desencarnados. Muitas vezes, quando nós reencarnamos, algumas das nossas qualidades ficam embotadas. E o exemplo que eu posso dar é o de Maria João de Deus, aquela mulher de lenço na cabeça, Francisco, que foi a mãe de Francisco Cândido Xavier. Maria João de Deus não teve direito nem a registro de nascimento. Ela só foi ser registrada quando ela teve o primeiro filho, para poder registrar o primeiro filho. Era uma mulher simplória assim aos olhos da terra, mas esse espírito nobilíssimo, ao desencarnar, foi levado para Júpiter, que é um plano extremamente mais avançado do que o nosso. Por quê? Ela era uma mulher ali tão simplória, que ela quis. Ela não quis aqui na Terra fazer nada além de ser a mãe do apóstolo da caridade e ser mãe daqueles outros que ela acolheu. Agora, Maria João de Deus, para ter visitado Júpiter após o desencarne, já tinha conhecimento de toda a ciência aqui da Terra. Mas a encarnada estava o quê? Embotado. Ela não quis aparentar. Assim também Maria de Nazaré. Não é qualquer mulher que agasalha no ventre 9 meses o próprio sol da humanidade. Lógico que é um espírito nobilíssimo, puro, conhecedor da ciência, da filosofia, de tudo que existe. Muito sábia. Mas cumpriu a missão de quê? De mãe. Ao desencarnar, algumas das nossas habilidades que ficaram como que esquecidas, embotadas, aos poucos nós vamos retomando. E porque é preciso disciplina, a gente acaba. Mas olha, ainda tinha mais 2. Mas pelo menos deu para avançar. Então, meus irmãos, direcionando para o final, nós agradecemos aos nossos amigos espirituais pelo cuidado, pelo carinho com que nos tutelam a existência da Terra. Agradecemos porque estamos aqui vivendo num corpo físico e queremos rogar a Jesus de Nazaré, o sublime andarilho das águas, que continue nos amparando para que possamos seguir adiante, nos melhorando cada dia um pouco mais, que possamos aprender a amar, que possamos aprender a desenvolver dentro de nós essas habilidades do espírito, que possamos superar as ilusões e que possamos perceber, Jesus de Nazaré, com os teus auspícios, o quanto é importante para nós estender as nossas mãos, os nossos olhos e as nossas forças para os nossos irmãos que passam diante de nós com tanto sofrimento. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa todos nós, nossos entes queridos que ficaram em casa, e que tuas bênçãos também possam amparar nosso querido Cláudio e nossa querida Solange que estão em casa. Assim seja.